Olá pessoal, saudações de paz e muitas alegrias. Mais uma vez por aqui para darmos início com mais uma aula sobre o tema principal que é retornando à imagem e semelhança de Deus. Vocês que já estão acostumados aqui no nosso canal sabem que nossa temática ultimamente tem sido essa. E aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, que possam se habituar ao assunto, nosso foco, nosso tema principal é retornar à imagem e semelhança de Deus. Hoje nós estamos diante de um tema, estaremos subordinados ao tema nessa aula, que é o seguinte: predestinados a serem iguais a Deus. Tá? Então, quando a gente veio a esse mundo, que o Espírito corporificou e se individualizou em nós, já estava pré-estabelecido por Deus a função e o papel que nós deveríamos desempenhar. Qual o objetivo de toda a vida humana nesse planeta aqui? Que seria ou é desempenhar, a expressar as características divinas por meio do nosso corpo, do nosso intelecto, da nossa mente, enfim. Só que durante esse período o ser humano foi extraviado do seu propósito. Ao ele despertar aqui, recebeu ensinamentos que o desviaram da sua missão principal. E agora o nosso papel é recobrar a consciência. Por isso que o tema principal é retornando à imagem e semelhança de Deus. É bom que você fique bem ciente dessa questão. Então, nossa função é essa, tem sido essa ultimamente. Retornar à imagem e semelhança de Deus. Por isso que toda vez que nós vamos apresentar um trabalho, a temática vai ser sempre repetida e ela vai obedecer a esse propósito principal. E hoje não é diferente sobre esse assunto, predestinados a serem iguais a Deus. A princípio pode soar estranho para você, pode ligar você a um outro assunto, a uma coisa que você já ouviu, mas eu te garanto que não tem nada a ver com orgulho, com presunção. É uma coisa extremamente natural, respaldada inclusive pela Bíblia, o livro em que você crê e tem como regra de fé e prática, e nós vamos trabalhar isso, mas eu te peço um pouquinho de atenção, um pouquinho de paciência, e no final você vai entender o grande propósito que é esse. A única e grande missão é essa, inclusive foi a missão principal de Jesus, foi a preocupação principal de Jesus, fazer com que as pessoas entendessem isso. Ele assumiu a forma humana para mostrar a essência de Deus, expressar a imagem real de Deus, para que todo mundo pudesse seguir e fazer o que ele veio fazer neste planeta chamado Terra. Então vamos lá, isso é uma coisa que nunca disseram a você. Isso as igrejas não mostram, infelizmente. A gente tem sempre aqui criticado que a igreja se desviou da sua função. Ao invés dela passar para as pessoas o que de fato é o seu dever, ela acabou se envolvendo com muitas outras doutrinas e esqueceu a raiz, a matriz principal, que é essa. As igrejas não mostram isso, estão mostrando outro tipo de evangelho. Até as mais bem intencionadas não conseguem mostrar isso, tá bom? Então, sobre a proposta de Jesus para a humanidade, em especial para os que dizem segui-lo, a igreja não mostra. Mas vamos tornar isso uma pergunta. Qual a proposta, você sabe, de Jesus para a humanidade e para aqueles que desejam segui-lo? É uma proposta enorme, grandiosa. Mas nós destacamos aqui alguns pontos e nós vamos falar sobre qual a proposta de Jesus para a humanidade toda, não só para mim, não só para você, mas para toda a humanidade. Qual foi e qual é essa proposta? Primeiro, que o discípulo se torne igual a ele. Está dentro da proposta de Jesus. Ele mesmo falou, basta que o discípulo seja igual ao mestre. Tá bom? Que ele, Cristo, seja formado em cada pessoa. Então, dentro da proposta de Jesus está que o discípulo se torne igual a ele e também que ele seja formada em cada uma pessoa. Tanto é que João, se não me falha a memória, disse assim: filhinhos, por quem de novo são dores de parto,
até que Cristo seja formado em vós. Então era a preocupação do apóstolo, chamado apóstolo do amor, fazer com que as pessoas, né, tivessem dentro desse Cristo formado, né? As pessoas deixassem Cristo ser formado nela, o caráter de Cristo, a personalidade e suas características fossem formadas nessa pessoa. Então essa é a raiz, essa é a matriz doutrinária e dogmática de qualquer entidade evangélica séria, é ver Jesus em cada um dos seus discípulos, tá bom? Que cada pessoa faça as obras maiores do que ele fez. Então a proposta de Jesus foi essa. Disse que no nome dele as pessoas fariam obras maiores do que a dele. Então eu não estou pregando aqui nada que não seja dentro e respaldado pelo que as Escrituras dizem, né? E que cada um seja sal da terra e luz do mundo. Essa é a proposta raiz, é a proposta matriz. Que aquele que diz estar nele deva andar como ele andou. Tudo isso aqui você encontra na Bíblia, nas Escrituras. Que cada pessoa tenha como alvo alcançar a estatura de varão perfeito. Então, a entidade pela qual você participa, onde você congrega, onde você vai aos cultos, ela tem essa preocupação. Se ela não tiver essa preocupação, ela não é raiz, ela não é matriz, ela está fora do propósito divino, né? E nunca vai, essas entidades, ou a entidade que você está participando, tornar o homem segundo a imagem e semelhança de Deus. O propósito pelo qual ele foi criado e ele foi predestinado para ser isso. Então, que cada pessoa não viva mais a sua vida, mas deixar que Cristo viva nela e por ela. Então, aqui está também dentro da proposta de Cristo. Que cada um busque o aperfeiçoamento até que seja perfeito como perfeito é Deus. Não foi isso que Jesus falou? Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Que todo ser humano tenha a vida em abundância, acima da média dos comuns. É também proposta de Jesus. Ele falou assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10, né? Que cada um se torne uma fonte que transcenda para a vida eterna. Ele revelou isso à mulher samaritana, à beira do poço de Jacó. Que todos os cansados e oprimidos tenham leveza de alma e alívio permanente no espírito. É também dentro da proposta de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. E disse ele que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que todo ser humano tenha vida abundância acima da média dos comuns. Então essa proposta aí é também fundamentada nas Escrituras. Que cada um se torne uma fonte que transcenda para a vida eterna. Que todos os cansados e oprimidos tenham leveza de alma e alívio permanente no espírito. Então não é alívio momentâneo, não é uma cota de alívio diária, é alívio permanente. É alívio de dia, alívio de noite. Então essa é a grande proposta de Jesus. Vida abundante se constitui nisso. Não é em você ter uma alegria por um momento e no outro momento está triste, nada disso. A proposta é vida abundante. A proposta é uma fonte contínua. A proposta é paz, leveza, alegria, uma vida de maravilhas o tempo todo. Que em meio às tribulações o bom ânimo permaneça. Também é uma proposta de Jesus. Ele disse, tem de bom ânimo em meio às tribulações desse mundo. Que cada pessoa nesse planeta expresse a imagem e essência de Deus em seus atos e comportamento. Então esse aqui, último aspecto da proposta de Jesus é maravilhoso. Que cada pessoa, eu e você, nesse planeta expresse a imagem e essência de Deus. Mas para você expressar essa imagem e essência, você primeiro precisa conhecer essa imagem. Quem é Deus, como ele é, como ele se comporta, qual o seu caráter, sua personalidade. Que hoje a gente vê muito aí uma dualidade, né? Uma dupla personalidade. As pessoas não sabem qual personalidade de Deus seguir. Uma hora estão de um jeito, outra hora estão de outro. Uma hora querem uma coisa, outra hora querem outra. Outra hora acha que Deus é isso, outra hora acha que Deus não é isso. E aí existe uma dualidade doentia. Mas esse trabalho, ele visa também unificar o propósito. Sabemos quem Deus é, aprendemos quais suas características e devemos expressá-las só isso, em qualquer momento, em qualquer situação da nossa vida, sem sair desse eixo, sem perder esse foco, sem mudança nem variação. Todos fomos predestinados. Todos, sem exceção, fomos predestinados. Todo ser humano, tá? Ele foi predestinado a viver a imagem e semelhança de Deus, a expressar as características de Deus
nessa terra. Isso é destinado anteriormente, plano traçado antes e sem o nosso conhecimento. Então, sem você conhecer, sem você participar do processo ativamente ou conscientemente, você já entra nesse plano quando você vem a esse planeta. Você já vem a esse planeta predestinado. O seu destino foi traçado por antecipação. Para ser o quê? Expressar aqui na Terra aquilo que Deus é, a sua imagem, caráter e essência. Para que fomos predestinados? Vamos entender agora, segura aí, que vem aqui uma chave maravilhosa. Para que fomos predestinados? A gente precisa entender para que fomos predestinados. Romanos 8, 29 responde, porque os que dantes conheceu, dantes o quê? Antes de você vir ao mundo, também os predestinou para serem o quê? Conforme a imagem de seu Filho. Então, lá no plano anterior, lá na outra dimensão, antes de você incorporar aqui, o seu espírito se individualizar e incorporar aqui em um corpo, você já veio predestinado para ser o quê? Conforme a imagem de Jesus, que é a imagem de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus foi o primeiro a se comportar aqui como Deus, a expressar o caráter e a essência de Deus, e depois dele muitas pessoas deveriam seguir este modelo. Jesus foi o primeiro a trazer à tona aspectos da imagem real. Eu diria até não só aspectos, mas a totalidade de seu Pai, Deus. E nós fomos, quando ainda estávamos no Espírito pré-existente em Deus, destinados a ser como Ele. Jesus é o protótipo, o modelo a ser seguido, porque nele residia a imagem de Deus expressada. E nós devemos aceitar o plano divino para que deixemos que isso se desenvolva e que a espiritualidade dele seja desenvolvida por nosso meio, a ponto de chegar a ser como Deus, em essência, caráter e personalidade. Não é ser como Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é ser como Deus em seu caráter e personalidade e deixar isso se desenvolver por nós, por meio do Espírito dele que é inerente a cada ser humano. Devíamos ter essa consciência, sermos informados, né? Isso é um papel dos religiosos, é um papel dos espiritualistas, de que Jesus foi o primeiro a alcançar esse nível em carne e revelar o grande plano de Deus para todos nós. Ou seja, ele foi o que nós podemos e devemos ser. Esse é o plano, a meta, o objetivo tríplice. Permitir que Cristo seja formado em nós, até chegarmos a dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, almejar alcançar a estatura de varão perfeito. Então, se você quer um objetivo de vida na sua religião, na sua igreja, na sua entidade espiritualista, o objetivo de vida é esse. É você permitir que Cristo seja formado em você. É você almejar chegar a dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é você almejar alcançar a estatura de varão perfeito. Eu preciso ser como Deus e Jesus é o caminho. Portanto, isso só se tornará possível, ou só se torna possível quando reconheço e libero a natureza dele em mim. Então, eu preciso desse aprendizado, desse discipulado, para que eu possa poder liberar a natureza una de Deus, esquecer a minha natureza, esquecer a dualidade e começar a deixar que a natureza una de Deus, essencial, se expresse por meio de mim. Né? O segredo está em deixar que a natureza divina flua e transcenda a natureza carnal. Isso é um processo pelo qual já venho passando, já estou numa fase mais adiantada, e que você, se ainda não iniciou, precisa iniciar agora, urgentemente, se render a isso. Se você diz estar nele, não deve ser só uma coisa religiosa. O que é que diz a Bíblia? Se alguém diz estar nele, deve andar como ele andou. Eu preciso e devo buscar nele a inspiração. Ele deve ser o meu foco. Portanto, para representar genuinamente, preciso antes conhecer sua natureza, para poder, então, eu vir a agir em conformidade com ela. Como é que eu vou imitar, como é que eu vou deixar expressar uma coisa se eu não conheço, se eu não sei o que é? Uma aceitação imediata dessa afirmativa é um bom passo para se começar a se deslocar para níveis mais altos.
Tudo que o ser único e primordial tem está exatamente em mim e em você, por meio do Espírito dele que habita em nós. Mesmo não sendo possível explorar tudo, que somos nessa dimensão de tempo e espaço, o qual nos encontramos agora, mas podemos desfrutar de muito, infinitamente muito mais do que estamos experimentando agora. Aceite, portanto, a fusão do seu ser com o ser maior, que comumente nos acostumamos a chamar de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Isso está em 1 João 3:2. A expressão número 1, agora somos filhos de Deus, essa expressão encontrada na Bíblia significa que a partir da revelação de Jesus passamos a entender a nossa real condição. Número 2, sabemos que quando ele se manifestar, seremos iguais a ele. Essa segunda expressão significa que no futuro vamos alcançar uma condição ainda mais excelente que ainda não se dá para entender conceitualmente, mas já era pressentida por João e que o Espírito de Deus corrobora conosco agora. Sempre existiu esse plano e a manifestação dessa realidade se iniciou por intermédio de Jesus e que terá o seu auge no futuro além da vida terrena, com mais intensidade. Portanto, a primeira parte dessa jornada deve ser iniciada na terra, como já vimos nas afirmações anteriores. Depois dessa manifestação e revelação, ou dessa revelação e manifestação, a consciência desperta para assumirmos a identidade essencial divina. Gente, isso é importante. Nossa consciência tem que despertar para que a gente venha assumir a nossa identidade essencial divina que somos. Nós não somos só um ser constituído de uma coisa. Nós temos um espírito, temos uma alma e temos um corpo. Então nós precisamos entender isso. Natureza deve ser única. Mas a composição do ser humano ela é muitas das vezes dual e muitas das vezes ela é tricótoma, como alguns chamam. Então, depois dessa manifestação e revelação, mas isso a gente vai explicando conforme as aulas vão se desenrolando. A consciência desperta para assumirmos a identidade essencial divina. A partir de agora entendemos que o divino habita no ser psicofísico, individualizado, isto é, em uma mente e corpo carnal. O divino habita no nosso ser psicofísico. O ser psicofísico é o quê? Composto de mente e do corpo físico. E o divino habita aí, habita nesse ser. Você já parou para entender a grandeza disso? Jesus, mesmo habitando em carne, preservou a sua identidade essencial divina. Ele nunca perdeu o foco disso. E é isso mesmo que deseja para nós. Somos seres divinos encarnados com natureza divina. Opa! Somos seres divinos encarnados com natureza divina. Eu não estou falando aqui de reencarnação. Uma vez eu falei isso para uma pessoa, ela confundiu com reencarnação. Ela não sabe o significado das palavras e não sabe diferenciar uma da outra. Nós somos seres divinos encarnados com natureza divina. O Espírito corporificou, assumiu uma natureza, assumiu um corpo físico e ganhou, uma identidade física dentro de uma mente. É coisa para a gente explicar mais para frente. Então, devemos viver na carne expressando a nossa real natureza. A gente não deve viver aqui na carne, nesse mundo, expressando a natureza carnal. Atenção para isso. Nós devemos viver nesse mundo expressando a nossa natureza essencial, que é a natureza divina, que é a natureza de Deus, que foi isso que Jesus fez. Isso quer dizer que, mesmo agora, já temos aspectos comunicáveis e característicos de Deus. A revelação é que fomos feitos à sua imagem e devemos ser a semelhança dele para vivermos em plenitude e grau elevado. A expressão 3, porque assim como ele é, o veremos, quer dizer, porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também dele sou conhecido. 1 Coríntios 13:12. Existe algo de maior grau a ser alcançado no futuro. Entretanto, já deve ser iniciado nesse plano, na proporção que vamos avançando, vamos nos tornando cada vez mais como ele é. E vamos nos tornando mais parecidos com Deus. Esse é o propósito, esse é o objetivo. Conforme Paulo disse, não que eu já o tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. Devemos olhar para isso com carinho, com amor, e com mais atenção. A informação mais impactante da vida e também a maior descoberta que eu considero.
A minha maior descoberta foi saber a minha identidade, não apenas a identidade terrena, não a identificação do nome pessoal, mas também a identidade, nem também a identidade psicológica, mas a identidade de natureza e essência. Essa é a maior descoberta que você deve fazer. E foi a que eu fiz. Saber quem eu sou de fato, que eu não sou apenas um ser com a natureza humana, mas sim com duas naturezas, a primeira espiritual e a segunda humana, psicológica. Saber isso faz toda a diferença. Resolve o dilema dos séculos da humanidade. Quem alcançar esse entendimento está na vanguarda do processo da evolução espiritual. Saberá lidar com os conflitos existenciais, descobrirá o caminho da felicidade perene, estará habilitado para ser gestor da mente, alcançará a mentalidade divina, se tornará apto a agir e reagir com sabedoria, alcançará prosperidade nos três níveis, psicológico, material e espiritual, dificilmente vai se embaraçar nesta vida e será uma fonte constante de bem-estar. Isso me veio como resultado de anos e anos lidando com objeções, inquietações e busca pela excelência. Veio de querer entender as coisas como elas são, de não me contentar com filosofias religiosas prontas, em que tive contato, mas empreendendo uma busca autônoma pelo saber. Eu quero compartilhar, o que quero compartilhar é resultado de muito esforço mental, de noites mal dormidas, em busca de respostas e que servirá para apaziguar o desassossego mental e proporcionar cura definitiva para a alma. Venha comigo com a mente aberta e bom senso, empreender para uma caminhada que mudará vidas, libertará de preconceitos e paradigmas antigos. Esperamos que esta descoberta seja útil para todos que tiverem contato. De que precisamos saber para nos aprofundar? Saber quem eu sou, qual a minha natureza, qual o meu objetivo nessa existência psicofísica. Durante muito tempo pensei que fosse separado de Deus. Achei que eu estava aqui, Deus longe, lá em cima, no trono. Agora sei que isso não é verdade e que Deus e eu somos um. Isso não significa que eu seja um no sentido arrogante dessas palavras. Significa que eu sou o que Deus é e Deus é o que eu sou. Significa que de fato fui feito à imagem e semelhança de Deus e você também. Se depois de descobrir que a divindade habita você e um pequeno inseto te derrubar com febre ou grandes problemas te paralisar, saiba que apenas se aproveitou de um descuido e que temporariamente parece ter lhe vencido. Mesmo assim, isso não anula a sua natureza essencial. Logo, ao trazer à consciência sua natureza real, você irá se recompor e passará a entender que tudo isso apenas tocou sua alma individual e o seu corpo físico. Entretanto, o seu eu divino, aquilo que de fato você é, permanecerá inviolável, inatingível. E ao recobrar essa consciência, você vai se recompor e verdadeiros milagres acontecerão. Você vai se recompor, se levantar, seguir em frente e verdadeiros milagres acontecerão. Assim seja. Amém.